E hoje pela manhã, eu trouxe Pedro, à luz de Mateus 16. 2 recortes, né? Hoje a gente fala muito de recortes, né? Corte de um vídeo, de uma edição. Eu peguei 2 cortes da vida de Pedro. Um corte foi um grande elogio que ele recebeu de Deus, um bom exemplo. Você, em Mateus 16, ali do verso 13 ao 23, começa a narrativa dizendo que Jesus faz uma pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí, uns falam que você é João Batista, o profeta, enfim. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o que acontece? Jesus diz para ele: uau! Imagina que ele diz: uou, né? Uou, Pedro! E ele fala: não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro, tu ouviu a voz do céu. Pedro, Deus falou contigo, tu trouxe uma revelação extraordinária. Na linguagem escolar, nota 10. 10 com estrelinha, com elogio, né? Pá! E aí nós temos ali um bom exemplo, um bom momento da vida de Pedro. Só que passou algum tempo, diz o texto, que Jesus disse: olha, está chegando a hora de eu ir para Jerusalém, e lá eu vou ser preso, torturado, vou sofrer na mão dos religiosos, dos romanos, e aí, né, vai ficar ruim. E aí eu vou morrer, e vou ressuscitar, mas vai ser um tempo difícil, se preparem. Aí diz o texto que Pedro fez o quê? Repreendeu Jesus, repreendeu, olha só, imagina, Pedro repreendendo Jesus, que é perfeito, sem pecado, Filho de Deus que se fez homem, o verbo encarnado. Pedro foi lá repreender Jesus. E aí qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Sai da minha frente, Satanás. Uau, agora foi ruim, né? Agora é o recorte ruim de Pedro. Primeiro um elogio, agora foi fulminado. Se ele estava se achando bom, né? Eu estou no caminho certo, né? Eu estou ouvindo o céu. Agora diz: você agora está ouvindo o diabo. Agora tu foi boca do diabo. Para trás de mim, Satanás. E aí pela manhã eu falei sobre esses 2 momentos de Pedro. O Pedro assertivo e o Pedro cambaleante. O Pedro sábio e o Pedro tolo. Mas a boa notícia, e assim eu terminei pela manhã, dizendo que Pedro nunca mais ouviu Jesus chamá-lo de vai para trás, sai da minha frente, Satanás. Ele nunca mais foi chamado dessa forma, porque ele nunca mais agiu conforme ele agiu naquele momento. E essa é a grande mensagem para nós. Os nossos erros não podem ser permanentes. Nós temos que aprender com os nossos erros. Algumas repreensões têm que nos ensinar algo para a vida. E nós não podemos ficar repetindo. Imagina se Pedro ficasse ouvindo toda semana: para trás de mim, Satanás, sai da minha frente, Satanás. Mas não. E Jesus falou para Pedro: Pedro, tu estás sendo agora para mim uma pedra de tropeço. E esse mesmo Pedro vai escrever a epístola de 1 Pedro, 2 Pedro, vai narrar o evangelho de Marcos, e ele vai dizer lá na epístola de Pedro, que nós somos pedras vivas, e não pedras de tropeço. Edificadas sobre Jesus, a pedra angular, a pedra perfeita. E hoje, então, agora à noite, isso tudo foi apenas, né, uma revisão daquilo que eu falei pela manhã. Eu vou falar sobre outras lições que nós aprendemos com o apóstolo Pedro, que é um gigante, que é junto com o apóstolo Paulo, são os 2 principais personagens humanos do Novo Testamento. São os 2 homens que após a morte de Jesus fizeram coisas extraordinárias. Mas antes da morte e da ressurreição de Jesus, antes de Jesus ascender ao céu, nós vamos tirar algumas lições de alguns erros que Pedro viveu na sua trajetória. Então venha comigo então, e vamos meditar na vida do apóstolo Pedro. Eu quero falar em especial de 3 momentos, talvez na verdade de 4 momentos marcantes na vida de Pedro. 3 deles
acontecem nos evangelhos e um dele no livro de Atos. 3 momentos marcantes que Pedro viveu na sua jornada com Jesus. O primeiro momento, ele é descrito lá em Mateus 26, do verso 36 ao 46. Vou ler com vocês o texto, para vocês lembrarem da narrativa e entenderem qual foi aqui o erro que Pedro cometeu. Diz assim o texto: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem comigo, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou como? Diga comigo, dormindo. Uma vez. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se possível, afastai de mim este cálice, sem que eu o beba, e faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou eles como? Pela 2ª vez. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo-lhe estas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: o quê? Vocês ainda dormem? Pela 3ª vez. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. 3 vezes Pedro dormiu, quando deveria estar orando. Pedro é convidado para uma vigília. É convidado para um encontro de oração com Jesus. Jesus e seu núcleo ali, 3, o seu microgrupo de discipulado. Eles vão orar. E aí o que acontece? Jesus diz: gente, vigiem comigo. Eu estou angustiado. Eu estou aflito. Eu estou passando por uma tribulação. Orem comigo. Filhos, vamos orar contigo. Começaram a orar. Rapidinho, passou um tempinho. Jesus voltou, cadê eles? Dormindo. Ele diz: ei, acorda, vamos lá, vamos orar, orem comigo, eu estou em luta aqui. Não, tá bom, vamos lá. Voltou de novo. 3 vezes Pedro foi repreendido porque dormiu em vez de orar. Quando eu leio para esse texto e eu penso exclusivamente em Pedro, eu fico bravo com ele. Pedro, como assim? Você não conseguiu orar com Jesus? Você dormiu 3 vezes, Pedro. Quando eu olho para o texto, apenas olhando para Pedro, eu vou ficar frustrado com ele. Agora, quando eu olho para o texto e me enxergo no texto, e me coloco no texto, eu me lembro que há dias que eu, em vez de orar, também dormi. Eu me lembro que teve momentos importantes que alguém estava orando e eu cochilei. E eu fui desatento. Eu fui negligente. Porque a Bíblia tem esse poder. Quando nós lemos a história de algum personagem, nós temos o poder de nos enxergar na história e dizer: esse cara sou eu. Eu também errei. Eu também dormi em vez de orar. Eu também fiquei tão cansado que não consegui orar, que não consegui ler a Bíblia. Dormi com a Bíblia aberta. Dormi orando. Tem gente que vai deitar e tem gente, eu não sei você, mas eu
não oro deitado. Porque todas as vezes que eu orei deitado, eu dormi orando. Eu dormi antes de dizer amém. Então para mim, não oro deitado. Não oro. Mas sabe, meus irmãos, às vezes a gente, assim como Pedro, para de orar, não só deitado, mas por causa de tantas outras coisas. E o texto aqui nos mostra Jesus em agonia e Pedro em apatia. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, eu quero aqui contar um pouco da minha jornada, da minha história. Eu, durante, sei lá, o início da minha vida cristã, as minhas orações eram apáticas. Não apáticas no sentido de não ter fé, não apáticas no sentido de não levar a sério, mas de ser tímido, de falar para dentro, de quase sussurrar, de, enfim, orar com apatia. E sabe, meus irmãos, a apatia, ela é uma amiga do sono, ela é uma amiga do desinteresse, ela é uma amiga da desconcentração. E eu aprendi que na minha jornada, a apatia não combina com oração. Então, meus irmãos, eu hoje oro, Senhor, eu oro falando alto, eu oro caminhando, eu oro com a mão levantada. Por quê? Porque eu não quero dormir, eu não quero me desconcentrar, eu não quero ficar apático, eu não quero ficar desinteressado, eu não quero ficar pensando em outras coisas, eu não quero ficar pensando, sei lá, em outras coisas. Eu quero me envolver profundamente com aquela oração. Porque eu nunca vi, pastor Flávio, alguém dormir enquanto ora em voz alta. Eu nunca vi alguém orar enquanto caminha. Aliás, alguém dormir enquanto caminha orando. Eu nunca vi alguém dormir enquanto está orando e chorando diante de Jesus. Agora eu já vi muita gente dormir com apatia. Senhor, abençoa, balbuciando, falando para dentro, falando sem convicção nenhuma, sem entusiasmo nenhum. Eu quero encorajar você. Eu quero te encorajar. Deus ouve qualquer oração? Sim, Ele ouve. Até os apáticos? Sim, Ele ouve os apáticos também. Mas eu quero te encorajar a ser intenso também na tua oração. Meus irmãos, eu sou intenso em tudo. Eu sou intenso na música. Eu pulo, eu oro. Eu sou intenso nas conversas. Eu sou intenso quando eu fico nervoso. Quando eu estou vendo um jogo de futebol, eu sou intenso. Eu sou intenso quando eu estou, sei lá, fazendo esporte. Eu sou intenso. Eu sou intenso quando eu estou cozinhando, fazendo um churrasco. Eu sou intenso. Então eu também tenho que ser intenso na minha oração. Porque sabe, meus irmãos, eu já vi muita gente que é intensa em muitas coisas, mas quando tem que orar, é apático. Aí vai fazer como Pedro, vai dormir. 1, 2, 3, várias e várias vezes. Então eu quero te encorajar a ser intenso nas orações também, em nome de Jesus, amém? Meu sonho é que seja intenso até ao ouvir a pregação, né? Que não haja apatia em momento nenhum do culto, que não haja apatia na tua vida, porque eu gosto, eu sou inspirado, eu sou incendiado, eu fico inspirado com pessoas que estão intensas, que estão envolvidas, que estão entusiasmadas, porque isso tem o poder de contagiar e de inspirar as pessoas. Alguém entendeu? Por causa disso, Deus, eu vou continuar. Meus irmãos, sabe que nesse texto, Jesus pediu 2 coisas a Pedro. Quais foram elas? Orar e vigiar. Orar, todo mundo sabe o que é, né? Ok, o que é vigiar? A palavra grega usada aqui para vigiar significa ficar atento. Ficar atento. Meus irmãos, sabe que Jesus nos pede essas coisas constantemente. Ore
e fique atento. Atento ao quê? A tudo, aos movimentos do Senhor, aos movimentos do diabo, às oportunidades. Enfim, fique atento. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós tropeçamos na vida cristã, nós cometemos erros por falta de atenção, porque não estamos atentos, estamos desatentos com coisas importantes. Fique atento aos sussurros do Espírito Santo, fique atento aos sinais de Deus, fique atento às oportunidades, fique atento ao agir do Espírito na tua vida e em torno de você. Fique atento, isso é vigiar. E sabe que a narrativa diz que as duas coisas que Jesus pediu, Pedro não fez. Ele não orou e nem ficou atento. Ele dormiu e ficou desatento. Então nós podemos aprender com Pedro a não ficarmos desatentos e a levarmos a sério a nossa vida de oração. Leve a sério, fale alto, fale em movimento, fale chorando, fale, enfim, fique de joelho, fique de pé, fique motivado, mas faça da tua vida de oração algo intenso, algo que incendeie o ambiente. Meus irmãos, tem gente que quando vem orar em público, é tão intenso que aquilo inspira, que aquilo move outras pessoas a orarem também. Não é que Deus vai ficar impressionado com a nossa intensidade, não é isso, mas é que aquilo vai inspirar, vai mobilizar as pessoas para buscar. E outros vêm orar, fazem uma oração tão apática que os demais acabam pensando em outras coisas. Então eu quero te encorajar a ser intenso também nas tuas orações. Segunda experiência de Pedro, está narrada, descrita em Mateus 26 também, um pouco mais à frente, no verso 69 ao verso 75. Vamos ver lá. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, não foi nem um soldado, foi uma criada, aproximando-se dele disse: você também estava com Jesus no Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele jurando, fazendo algo que Jesus repreendeu que não devia ser feito, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará quantas vezes? 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. 3 vezes Pedro dormiu, e logo em seguida 3 vezes negou a Jesus. Quando nós falhamos na oração, nós vamos falhar no testemunho. Pedro negou 3 vezes Jesus. A pergunta que eu me fiz a semana inteira, lendo esse texto: o que levou Pedro a negar Jesus? Porque Pedro havia dito que jamais o negaria, que ele daria a vida por Jesus. Mas por que agora ele negou Jesus? O que mudou de uma hora para outra? O que mudou? Bem, eu desconfio, o texto não diz isso, mas eu desconfio que ele teve medo. Medo de ser preso, medo de sofrer, medo de perder a sua liberdade. Talvez ele ficou intimidado pela pressão social. Muita gente ali em torno dele ficou tímido, com vergonha, com medo, intimidado pela pressão social. Talvez ele começou a ouvir a voz do diabo dizendo: Pedro, ele já era, esquece Jesus, nega ele, salva o teu, cuida de ti agora.
mas o fato é que ele negou por 3 vezes. E sabe, meus irmãos, tem aqui uma lição que eu queria que você guardasse, que é o seguinte: quem nega uma vez, rapidinho vai negar uma segunda vez, uma terceira vez. Sabe que essa é a parte ruim do pecado. O pecado nos prende, que você peca uma vez, daqui a pouco repete a segunda vez, daqui a pouco a terceira vez, e você começa a entrar naquele ciclo de repetição. Por isso que a gente fala muito que quando alguém tropeça em algum pecado grave, alguma coisa, enfim, que traz problemas graves para a sua vida, a gente fala, cuidado que você vai ser tentado a tropeçar de novo na mesma coisa. Por isso que temos que orar e vigiar, ficar atento para não repetir mais uma vez o mesmo pecado, e de novo, e de novo, e de novo. O pecado, ele vai escalando. É triste isso, mas é verdade. Eu já vi isso na vida de muitas pessoas, que cometem um pecado, se arrependem, pede perdão, daqui a pouco repete o mesmo pecado, daqui a pouco o mesmo pecado, porque aquilo vai escalando, escalando. Mas o texto diz que houve um momento, um dia eu vou pregar sobre esse momento, que o galo cantou. O galo cantou. E o galo cantou para despertar Pedro de um sono espiritual. Quando nós casamos, eu e a Ana, eu morava num quarto do seminário, né? E aí eu tinha um galo. Um galo que era um relógio, né? Era um relógio em forma de galo. Só que ele tinha um alto-falante bem alto. Olha, quando ele cantava, uau! Até o meu colega do quarto do lado acordava. Aí eu casei, o que eu fiz? Eu levei o galo comigo. Eu botava na nossa casa, para o galo despertar, porque o galo cantava, acordava. Aí um dia, misteriosamente, o galo se patifou, quebrou. Até hoje, a Ana Paula nega que ela não foi, que não foi ela. Mas há controvérsias. Mas enfim, o galo cantou para despertar Pedro, chamar atenção. Pedro, tu não vigiou. Eu falei que tu ia me negar, tu não vigiou. E pior, tu me negou 3 vezes, Pedro. 3 vezes. Igual lá no monte da transfiguração, igual lá no Getsemane, você me negou 3 vezes na oração. Agora você por 3 vezes me negou publicamente que você me conhecia, que você era meu seguidor. Por isso, meus irmãos, nós temos que ficar atentos, vigiar e ficar atento. É não ser enganado, é não ser iludido, é não dar espaço para as estratégias do mal de nos enganar. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim aqui, guarda o que eu vou te falar. Nós somos pessoas que têm uma vida dirigida por princípios, amém? Somos homens e mulheres de princípios, é isso? Sim, princípios. O que é o Evangelho? O Evangelho nos traz um conjunto de princípios que nós aplicamos à vida, nas suas mais diferentes áreas. São princípios. Então, ter uma vida guiada por princípios. Sabe qual é uma tentação e um erro? É que muitas pessoas trocam presentes por princípios. Recebe um presente e abre mão de um princípio. Ei, não troque presentes pelos teus princípios. Alguém entendeu isso? Não troque, não negocie, não se venda por um presente. Não se corrompa por um presente, por uma oferta, por algum benefício. Não troque presente por princípios. Seja guiado por princípios e não por presentes, não por favores, não por benefícios, mas seja guiado por princípios. Amém, meus irmãos? Então nós temos aqui já dois recortes da vida de Pedro. Ele dormiu 3 vezes quando deveria estar orando. Ele negou Jesus 3 vezes quando deveria estar testemunhando da sua fé, se posicionando. E agora Jesus morreu. Jesus aparece para ele depois da ressurreição. E aí Jesus faz para ele 3 perguntas.
3 perguntas que Jesus faz a Pedro. Vamos lembrar do texto? João 21. Aqui é Jesus já ressuscitou. E olha o que diz o texto. Essa é uma das narrativas finais do apóstolo João no seu evangelho. Aqui ele está terminando o evangelho e ele conta já nos seus finalmente, ele descreve esse encontro de Jesus com Pedro. 3 perguntas. Diz assim o texto: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele disse a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Deixa eu te falar aqui, vou fazer aqui um parênteses, antes de entrar aqui nesse texto. Sabe que o texto vai dizer que depois da morte de Jesus, e daquele intervalo, né, entre a ascensão definitiva de Jesus, diz a Bíblia que Pedro foi pescar. Isso revela algo muito próprio do ser humano. Quando as coisas dão erradas, nós temos a tendência de querer voltar para as velhas práticas. Às vezes a gente se frustra com alguma coisa, em vez de se elaborar e superar aquilo, a gente acaba tendo a gente visita o passado e vai repetir uma prática antiga, tentar voltar para a velha vida. E como isso é ruim, como isso pode dar ruim, como isso pode te levar para um abismo, para uma situação indesejada. Então cuidado para você não voltar para as velhas práticas quando as coisas não saírem como você imagina. Fechei parênteses. O texto vai nos mostrar aqui que após a ressurreição, Jesus procura Pedro, chama ele para comer um peixe, e depois da comida, depois do almoço, ele faz 3 perguntas para Pedro, e as 3 perguntas são a mesma pergunta. Ele faz a mesma pergunta 3 vezes. Qual foi a pergunta? Pedro, por que você me traiu? Talvez eu faria essa pergunta. Eu diria: Pedro, por que você me negou 3 vezes, Pedro? Logo tu, Pedro, por que tu me negou 3 vezes? Mas não foi isso que Jesus fez. Ele não perguntou por que Pedro havia negado ele. Ele perguntou: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Na verdade, para Jesus a coisa mais importante não era fazer Pedro se lembrar da sua negativa, dos seus erros, dos seus pecados, mas era fazer Pedro se lembrar quem ele amava. E Pedro aparece e diz o seguinte: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando eu olho para o texto e olho só para Pedro, eu fico impressionado com Jesus. Uau, que pergunta extraordinária de Jesus para Pedro. Mas quando eu olho para o texto como um espelho, e essa deve ser uma perspectiva nossa ao ler a Escritura, eu vejo Jesus me perguntando: Paulo, tu me amas? Christian, tu me amas? Eliseu, tu me amas?
É Cristo perguntando para a igreja Sião: ei, igreja, tu me amas? Sim, Senhor, nós te amamos. Então, vou te dar uma missão. Qual é a missão? Amar e cuidar das minhas ovelhas. Aleluia! A missão é amar e cuidar. A missão é cuidar das ovelhas de Jesus. É cuidar do povo de Jesus. Essa é a missão. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É amar e cuidar. É ganhar as pessoas para Jesus. É discipular as pessoas. É servir. É amar. É encorajar. É capacitá-las. É ensiná-las. É isso. Essa é a resposta ao amor de Jesus. Amar Jesus não é um convite ao individualismo, não é um convite a ficar rico, não é um convite a ter todos os seus desejos realizados, não é isso. É um convite para pastorear e cuidar das ovelhas de Jesus. Uma pergunta, uma resposta, uma missão. É um triângulo, né? Ele faz uma pergunta, Pedro responde, e agora Jesus dá a ele uma missão, uma tarefa: apacenta, cuida das minhas ovelhas. Ei, quem ama Jesus vai amar e cuidar das suas ovelhas, amém? Você ama Jesus? Ame e cuide daqueles que estão perto de você. Ame e cuide do teu próximo. Ame e cuide dos que estão longe, dos que estão precisando de ajuda. Ame e cuide, porque essa é a resposta ao Evangelho. Como será que Pedro saiu daquela conversa? Como que Pedro saiu daquela conversa? Olha, meus irmãos, eu creio que ele saiu dali empoderado. Ele saiu dali restaurado. Jesus não desistiu de mim. Jesus continua confiando em mim. Ele me deu uma missão. Ele me deu um propósito para viver. Ele me deu um sentido, um propósito para mim viver. Então agora eu vou viver por causa desse propósito. E aí Jesus sobe ao céu. E antes de subir ao céu, o que ele fala? Ele diz: olha, se reúnam em Jerusalém, fiquem ali e esperem o dia que eu vou enviar o Espírito Santo, que eu vou enviar o poder sobre vocês. Ok, eles esperam 40 dias. E no 40º dia, adivinha? Veio o Espírito Santo sobre eles. Eles ficam cheios do Espírito. Ali começa o ministério do Espírito Santo, em Pentecostes, ali em Atos 2. E aí Pedro vai fazer o primeiro sermão dele, depois do Pentecostes. E sabe o que acontece? Adivinha? Quantos se converteram? Adivinha? 8.000, 1.500, 3. Só que agora não foi 3, foi 3.000. 3.000. Aquele que por 3 vezes dormiu quando deveria orar. Aquele que por 3 vezes negou Jesus. Aquele que teve que responder 3 vezes que amava Jesus. Depois de ser empoderado, restaurado, transformado, o que ele faz? Ele prega e 3.000 se convertem. Eu tenho certeza que isso não foi uma coincidência. Não foi obra do acaso. Mas Jesus testificando: Pedro, eu sabia que você ia fazer muito mais, que os teus acertos seriam maiores que os teus erros, que o que vai te definir não foi os teus erros lá atrás, mas o que vai definir a tua história vai ser o que você vai viver a partir de agora. Glória a Deus. Diz o texto, Atos 2:41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus por isso. A história de Pedro, e eu termino aqui, nós podemos dizer que ela tem 3 etapas. Primeira etapa, Pedro falhou. Mas tem uma segunda etapa, Pedro foi restaurado. E a terceira etapa, Pedro foi transformado. Tornou-se um grande pregador, um grande líder. Escreveu 2 epístolas que nós lemos até os dias de hoje. Narrou para Marcos o Evangelho de Marcos. Ele é quem descreveu o Evangelho de Marcos.
E ele foi um homem incrível, viveu, foi fiel a Deus até a morte, enfrentou a perseguição, enfrentou adversidades, nunca mais negou a sua fé, morreu por causa da sua fé. Ao ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Esse é o Pedro, que escreveu e viveu coisas extraordinárias após aquela experiência. O que a vida de Pedro nos ensina, o que aprendemos com Pedro, podemos tirar muitas lições, mas eu quero resumir tudo isso em uma única frase. Assim, eu resumo a história de Pedro com a seguinte frase: assim como Jesus transformou a vida de um homem cheio de erros, Ele pode transformar a sua e a minha vida. Glória a Deus! Se Ele transformou Pedro com todos esses erros, Ele pode transformar a sua vida. E mais, não apenas a sua vida, mas a vida daquelas pessoas que nós oramos aqui antes. Aqueles que não estão aqui ainda, aqueles que estão lá negando Jesus, dormindo para Jesus, indiferente para Jesus. Bem, se Jesus transformou Pedro, Ele pode transformar qualquer outra pessoa. Aleluia! Ele pode transformar. E sabe qual é a boa notícia? O Evangelho nos diz que Jesus veio salvar e buscar os perdidos. Ele já me achou, eu era um perdido, assim como você também era um perdido. E Ele continua nos convidando para buscar outros perdidos, para que sejam transformados, empoderados pelo Espírito Santo e possam ser usados poderosamente nas mãos de Jesus. Quem quer isso, diga amém. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Eu quero orar por você nessa noite. Vem, banda. Quando eu olho para a vida de Pedro, eu me lembro que os meus fracassos não têm poder de definir o meu destino e a minha história, porque em Jesus eu posso recomeçar. Em Jesus eu posso escrever uma nova história. Eu posso superar as minhas imperfeições. Eu posso aprender com os meus erros. E eu posso crescer, ser empoderado, ser usado por Jesus de uma maneira extraordinária. Então, eu não vim aqui hoje falar mal do nosso irmão Pedro. Pelo contrário, eu vim aqui dizer que Pedro me inspira, porque assim como ele errou, eu também já errei, tanto quanto ele, ou até muito mais do que ele. Mas, assim como ele foi transformado, eu também fui, e você também pode ser, e aquele que não está aqui também pode ser, e aquela pessoa difícil que você conhece, aquela pessoa complicada que você conhece, também pode ser. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a boa notícia. Jesus salva, restaura e transforma. Glória a Deus. Diga comigo, Jesus salva, restaura e transforma. Aleluia. Obrigado, Jesus, que tudo